Estamos no ano de 1848 no coração rural da Geórgia, um lugar onde o ar pesado do verão se mistura com o cheiro de terra úmida e o suor de centenas de homens e mulheres escravizados. O sol queima impiedosamente os vastos campos de algodão que se estendem até onde a vista alcança, parecendo um mar branco e infinito. No centro de tudo isso, ergue-se uma imponente mansão de colunas brancas, a sede da plantação dos Vance, uma propriedade que simboliza tanto a riqueza opulenta quanto a miséria mais profunda. O dono de tudo, o homem cuja palavra é a única lei naquelas terras, é o juiz Alistair Vance. Aos 55 anos, ele não é apenas um proprietário de terras, é um homem que molda a justiça local a seu bel prazer, com uma reputação de crueldade que corre em sussurros assustados, tanto nos salões da elite, quanto nas senzalas escuras. Para Alistair, o mundo é dividido entre suas propriedades e suas ferramentas, e ele não faz muita distinção entre um campo de algodão, um animal de carga ou uma pessoa de pele escura. Seu poder é absoluto, e ele faz questão de demonstrá-lo a cada momento, com um olhar frio e uma satisfação perversa em ver o medo que inspira. O juiz Alistair Vance tem um problema que mancha sua honra e seu orgulho de homem poderoso, sua esposa, Eleanor. Casado há anos, ele a considera um fracasso, uma propriedade defeituosa. Aos 32 anos, Eleanor não lhe deu um herdeiro, e na sociedade patriarcal da Geórgia, uma esposa estéril é vista como uma vergonha, uma falha que reflete diretamente no marido. Mas a frustração de Alistair vai além da falta de um filho. Eleanor é educada, inteligente e, para seu desespero, possui uma consciência. Ela ousa questionar suas decisões em particular, olha com desaprovação para seus atos mais brutais e se recusa a ser a esposa submissa e silenciosa que ele esperava. Cansado de sua presença, Alistair não quer simplesmente mandá-la embora. Isso seria simples demais, privado demais. Ele deseja uma humilhação pública, um espetáculo que reafirme seu poder de forma incontestável. E em uma noite, enquanto observava seus escravos da varanda, uma ideia doentia e genial floresceu em sua mente. Ele a colocaria em julgamento. Mas não um julgamento comum. Ele forçaria seus próprios escravos a julgá-la, transformando os oprimidos em juízes de sua opressora, em um teatro de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A decisão de Alistair foi tomada com a frieza de um carrasco. Na manhã seguinte ele convocou seu capataz, um homem de poucas palavras e punhos duros, e deu a ordem que selaria o destino de sua esposa e de toda a plantação. Ele queria que um conselho fosse formado composto pelos escravos mais velhos e respeitados, aqueles que eram vistos como líderes dentro da comunidade da senzala. A acusação seria clara: insubordinação e desobediência de uma esposa ao seu marido. A notícia se espalhou como um incêndio silencioso. O medo tomou conta de todos. Para os escravos, a ordem era uma armadilha impossível. Condenar a senhora da casa era impensável, mas desafiar o mestre era suicídio. Para Eleanor, que ouviu a proclamação da boca do próprio marido, o choque inicial deu lugar a um frio sentimento de clareza. Ela entendeu que aquilo não era um julgamento, mas sua execução social. Alistair queria quebrar seu espírito diante de todos, usando as pessoas que ela por vezes tentou proteger como a arma final para destruí-la. O palco para o espetáculo mais perverso da Geórgia estava montado. Se você quer descobrir como essa história se desenrola, não perca tempo. Inscreva-se agora no nosso canal, deixe seu like para nos apoiar e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer nesse julgamento. Eleanor Vance vivia como uma prisioneira em sua própria casa, uma figura fantasmagórica que flutuava pelos corredores da opulenta mansão sem nunca pertencer a ela de verdade. Sua inteligência afiada e sua educação, que em outro mundo seriam qualidades admiráveis, na Geórgia de 1848, eram vistas como defeitos, anomalias em uma esposa que deveria ser apenas obediente e fértil. Presa naquela gaiola dourada, ela observava o mundo da plantação com um olhar que Alistair desprezava, um olhar de compaixão. Ela via a brutalidade do capataz, ouvia os lamentos que vinham das senzalas à noite e sentia o peso da injustiça que sustentava cada tijolo daquela casa. Seu silêncio em público era uma fachada para a tempestade que carregava por dentro.
Em particular, suas tentativas de apelar para a decência do marido eram recebidas com um desprezo gelado. Alistair não via nela uma parceira, mas um espelho que refletia uma falha que ele não podia tolerar: a incapacidade dela de lhe dar um herdeiro, o que para ele era a maior de todas as desobediências. O conflito entre eles, antes uma tensão silenciosa que envenenava o ar da mansão, explodiu em uma tarde quente e abafada. Alistair não a procurou para discutir, mas para sentenciar. Ele a encontrou na biblioteca, o único lugar onde ela encontrava algum refúgio, e com uma calma assustadora, como se estivesse discutindo o preço do algodão, ele lhe informou sobre sua decisão. Explicou que sua contínua insubordinação e sua falha em cumprir seus deveres como esposa seriam finalmente tratadas. Eleanor, de início, pensou que ele a enviaria para longe, para viver com parentes distantes em desgraça, o que já seria uma humilhação profunda. Mas o sorriso que se formou nos lábios de Alistair revelou uma maldade muito maior. Ele não queria apenas se livrar dela, ele queria esmagá-la, transformá-la em um exemplo, uma lição para todos que ousassem questionar sua autoridade, fosse sua esposa ou seus escravos. A expressão de confusão no rosto dela apenas alimentou seu prazer sádico, enquanto ele saboreava cada segundo daquele momento. O golpe mais cruel veio em seguida, quando Alistair revelou os detalhes de seu plano perverso. Ele lhe disse que ela seria julgada na frente de todos os seus pares, os outros proprietários de terras que ele convidaria para o espetáculo. E os juízes, o conselho que decidiria seu destino, seriam formados pelos escravos mais velhos da plantação. Naquele instante, Eleanor entendeu a profundidade de sua crueldade. Ele não queria apenas puni-la, queria despojá-la de sua identidade, de seu status, de sua própria humanidade. Ser julgada por aqueles que a sociedade considerava propriedade era a humilhação final, um ato que a colocaria abaixo do degrau mais baixo da hierarquia social. A ideia era tão monstruosa, tão impensável, que por um momento ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele a estava descartando da forma mais brutal possível, usando as próprias vítimas de seu sistema para destruir a única pessoa na casa que via a humanidade deles. A notícia do julgamento desceu da casa grande para as senzalas como uma praga silenciosa, espalhando um medo denso e paralisante. Para os escravos, a ordem do juiz Vance era uma armadilha sem saída, uma demonstração de poder que os forçava a participar de sua própria opressão de uma maneira nova e aterrorizante. Entre eles estava Samuel, um homem mais velho que aprendera a ler e a escrever em segredo, e cuja sabedoria silenciosa o tornara um líder respeitado. Quando soube que seria um dos juízes, um calafrio percorreu sua espinha. Ele entendia perfeitamente o jogo de Alistair. Se condenassem a senhora, estariam validando a tirania do mestre e se tornando ferramentas de sua crueldade. Se a absolvessem, ou se recusassem a participar, a retaliação seria rápida e terrível, provavelmente resultando em açoitamentos severos ou até mesmo na forca. Era uma escolha impossível, projetada para quebrar seus espíritos e reafirmar que, nas terras de Alistair Vance, não havia espaço para dignidade ou justiça, apenas para sua vontade soberana. Trancada em seus aposentos, o desespero inicial de Eleanor começou a se transformar em algo diferente. A humilhação ainda queimava em seu peito, mas sob ela, uma resolução gélida começou a se formar. Ela olhou para seu reflexo no espelho e não viu a mulher frágil e derrotada que Alistair esperava vereador. Viu uma mulher que havia sido subestimada durante toda a sua vida. Seu marido, em sua arrogância cega, acreditava que ela era apenas uma esposa dócil e educada, incapaz de lutar. Ele a via como um objeto quebrado, pronto para ser descartado. Mas o grande erro de Alistair foi dar a ela um palco. Ele queria um espetáculo de humilhação, mas ao forçá-la a se defender publicamente, ele lhe deu uma voz. E naquela noite, enquanto a plantação dormia sob um manto de medo, a mente de Eleanor, antes ocupada com livros e observações silenciosas, começou a trabalhar de uma forma que ninguém, muito menos seu marido, poderia prever. Aquele julgamento não seria sua execução, seria sua arma. O dia do julgamento amanheceu sob um céu de um azul pálido e impiedoso, prometendo um calor que cozinharia a terra e os homens. Carruagens elegantes começaram a chegar, trazendo os vizinhos de Alistair,
outros proprietários de terras com rostos curiosos e cruéis, ansiosos pelo espetáculo. No vasto gramado em frente à mansão, um palco improvisado fora montado. Cadeiras foram dispostas para os convidados, como se estivessem prestes a assistir a uma peça de teatro. Em um banco rústico, separado de todos, sentavam-se os juízes relutantes, Samuel e outros 4 homens escravizados, seus rostos como máscaras de pedra, escondendo o terror que sentiam. A atmosfera era uma mistura de festa macabra e funeral, e então, Eleanor foi trazida. Escoltada por 2 capatazes, ela não usava seus vestidos de seda, mas um simples traje de algodão cru, o mesmo material usado pelas mulheres da senzala. A mensagem era clara: ela já não era a senhora da casa, mas uma ré, despojada de todo o seu status e dignidade. Alistair Vance subiu ao seu lugar de destaque, uma poltrona de carvalho colocada à sombra, e se dirigiu à sua audiência com a confiança de um rei. Ele não gritou nem demonstrou raiva. Sua voz era calma, controlada e cheia de uma falsa solenidade que tornava suas palavras ainda mais venenosas. Ele falou sobre a ordem natural das coisas, sobre o dever sagrado de uma esposa para com seu marido e sobre como a insubordinação, mesmo dentro das paredes de uma casa, era uma semente perigosa que poderia ameaçar a própria estrutura da sociedade deles. Ele pintou Eleanor não como uma mulher, mas como um sintoma de uma doença, uma rebeldia que precisava ser publicamente extirpada para o bem de todos. Ele olhava para seus convidados, buscando e recebendo acenos de aprovação. Para eles aquilo não era a humilhação de uma mulher, mas a reafirmação de seu poder coletivo, a certeza de que seu mundo construído sobre obediência e força permaneceria intacto e inquestionável. Forçada a ficar de pé no centro de tudo sob o sol que começava a queimar, Eleanor sentiu o peso de centenas de olhares. Os de seus pares eram frios, cheios de desprezo e curiosidade mórbida. Os dos escravos eram uma mistura de medo e uma piedade que eles não podiam demonstrar. Ela parecia frágil, menor do que nunca, com a pele pálida contrastando com o tecido grosseiro de seu vestido. O choque inicial havia se transformado em um zumbido constante em seus ouvidos, e por um momento a resolução que sentira na noite anterior vacilou. A realidade da situação era esmagadora. Cada detalhe daquele cenário fora meticulosamente planejado para desmoralizá-la, para reduzi-la a nada. Alistair não queria apenas um veredito de culpa. Ele queria que ela se quebrasse ali, na frente de todos, que chorasse e implorasse, provando que ele estava certo, que ela era fraca e inadequada. Naquele momento, parecia que ele conseguiria exatamente o que queria. O julgamento começou com Alistair chamando a primeira testemunha, uma jovem escrava da casa chamada Hattie, cujas mãos tremiam visivelmente. Com a voz embargada pelo medo, Hattie foi forçada a contar como a senhora Eleanor certa vez a ensinou a ler algumas letras do alfabeto em segredo, usando a Bíblia da família. O que para Eleanor fora um ato de compaixão de partilhar o pouco poder que tinha, foi torcido pela retórica de Alistair em um ato de grave insubordinação. Ele argumentou que ao educar uma escrava, Eleanor estava enchendo sua cabeça com ideias perigosas, desafiando a lei e colocando em risco a segurança de toda a plantação. Hattie mal conseguia olhar para Eleanor, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela era forçada a transformar um gesto de bondade em uma prova de crime. Cada palavra que saía de sua boca era uma facada no coração de Eleanor, que via a crueldade de seu marido envenenando até mesmo as memórias mais puras. Enquanto as acusações continuavam, o foco se voltava periodicamente para o banco dos juízes. Alistair se dirigia a Samuel diretamente, com um tom condescendente. Você entende, Samuel? Você vê como as ações da senhora poderiam trazer desordem a este lugar? É seu dever, como um homem de bom senso, reconhecer essa ameaça. Samuel mantinha sua expressão neutra, o olhar fixo em um ponto distante. Por dentro, uma tempestade de raiva e impotência o consumia. Ele era um peão em um jogo que não podia vencer. Cada testemunho forçado, cada mentira disfarçada de verdade, era uma nova camada de humilhação não apenas para Eleanor, mas para ele e para todos os outros escravos. Eles eram as ferramentas da tortura psicológica de Alistair, forçados a legitimar a crueldade do mestre. A história está cada vez mais tensa,
E se você está curioso para saber como Samuel vai reagir a essa pressão, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o desfecho. As horas se arrastaram sob o calor opressivo. Alistair parecia se alimentar do desconforto geral, prolongando o interrogatório de cada testemunha, saboreando cada detalhe da degradação de sua esposa. Ele a proibiu de se sentar, de beber água. A punição era tanto física quanto emocional. O suor escorria pelo rosto de Eleanor, e seus joelhos começaram a fraquejar, mas ela se recusava a cair. Ela se agarrava a um último fio de orgulho, a única coisa que ele ainda não havia tirado dela. Os convidados começaram a se abanar com leques, cochichando entre si. Alguns pareciam se deliciar com a crueldade, outros demonstravam um leve desconforto, mas ninguém ousava intervir. A lei naquela terra era a vontade do juiz Vance, e todos ali eram apenas espectadores de sua demonstração de poder absoluto. O mundo parecia ter encolhido aquele pedaço de grama escaldante, um inferno particular, onde a justiça era uma piada e a compaixão, um crime. Ao final da tarde, quando o sol finalmente começou a ceder, Alistair encerrou o primeiro dia do espetáculo. Ele anunciou com um sorriso satisfeito que o julgamento continuaria na manhã seguinte. Eleanor, exausta a ponto de mal conseguir se manter em pé, foi levada de volta para a mansão, mas não para seus aposentos luxuosos. Ela foi trancada em um pequeno quarto de depósito quente e sem janelas, com apenas um colchão de palha no chão. A porta foi trancada por fora. Ali, na escuridão e no silêncio, o peso de tudo desabou sobre ela. A força que a sustentara durante o dia se esvaiu, e ela caiu sobre o colchão, o corpo dolorido e a mente em frangalhos. O plano que ela havia traçado parecia uma fantasia distante e tola. Naquele momento, ela se sentiu completamente derrotada. Alistair havia vencido. Ele a havia quebrado, e o público agora tinha certeza de que não havia escapatória, de que seu destino estava selado. Naquela escuridão abafada do depósito, algo dentro de Eleanor Vance se partiu, mas não da maneira que seu marido esperava. O desespero da noite anterior, a sensação de abandono total, lentamente deu lugar a uma fúria fria e cristalina. O choro secou, e em seu lugar surgiu uma clareza cortante. Alistair, em sua arrogância infinita, havia cometido um erro fatal. Ele a subestimou completamente. Ele a via como um bibelô educado, uma figura frágil que se despedaçaria com a primeira demonstração de força. Mas ele se esqueceu de que a inteligência que ele tanto desprezava era uma arma. Naquele quarto sujo e sem ar, Eleanor percebeu que o julgamento não era sua sentença de morte, mas sua única e improvável chance de lutar. Ele lhe deu um palco e uma audiência. Agora, ela só precisava escrever o roteiro de sua própria peça, uma que terminaria com a ruína dele, não a dela. A vítima estava morta. Em seu lugar, nascia uma estrategista. Quando a porta do depósito foi aberta na manhã seguinte, a mulher que saiu não era a mesma que havia entrado. Os capatazes esperavam encontrar uma figura desgrenhada e chorosa, mas Eleanor caminhou para a luz do sol com a espinha ereta e um olhar calmo e determinado que os deixou desconcertados. Seu vestido de algodão cru estava amassado, seu rosto pálido e sem adornos, mas havia nela uma dignidade que nenhuma humilhação conseguira apagar. Ao ser conduzida de volta ao seu lugar no centro do gramado, um murmúrio percorreu a plateia de convidados. Eles esperavam o clímax da destruição de uma mulher, mas em vez disso, viram algo que não compreendiam, uma serenidade que beirava o desafio. Alistair notou a mudança, mas a interpretou mal. Ele viu apenas a teimosia de uma mulher que se recusava a admitir a derrota, o que apenas aumentou sua antecipação pelo momento em que ela finalmente se quebraria diante de todos. O julgamento recomeçou com a mesma pompa cruel do dia anterior. Alistair chamou seu capataz-chefe, um homem brutal chamado Elias, para testemunhar. Elias descreveu com detalhes exagerados as várias vezes em que a Sra. Vance havia interferido em suas disciplinas. Ele contou como ela tentou dar água a um homem que desmaiou sob o sol do meio-dia e como questionou a severidade do açoitamento de uma jovem por ter quebrado um prato. Cada palavra era projetada para pintá-la como uma mulher fraca, sentimental e perigosamente ingênua, cujas ações minavam a ordem e a autoridade necessárias para administrar uma plantação.
Alistair ouvia com um aceno de cabeça satisfeito, permitindo que a narrativa de sua inadequação se solidificasse na mente de seus convidados. Ele estava construindo sua jaula de acusações, certo de que não havia como ela escapar das paredes que ele erguia ao seu redor. Finalmente chegou o momento que Alistair tanto aguardava. Ele se levantou e, com uma voz que ecoou por todo o gramado, dirigiu-se a Eleanor. Você ouviu as acusações. Você ouviu como sua desobediência e sua natureza insubordinada ameaçam a paz desta casa. Agora fale. Defenda-se, se puder, ou confesse suas falhas diante de Deus e destes homens. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Todos os olhos estavam fixos nela, esperando o colapso, as lágrimas, a súplica por misericórdia. Mas Eleanor não chorou. Ela ergueu o queixo e olhou diretamente para o marido. Eu não me defenderei, disse ela, com a voz clara e firme, pois de fato eu fui uma esposa desobediente. Confessarei todos os meus pecados contra sua autoridade. A resposta pegou todos de surpresa, especialmente Alistair, cujo rosto se abriu em um sorriso de triunfo. Ele acreditava que ela finalmente havia se rendido. Enquanto Eleanor se preparava para falar, seu olhar se desviou por um breve segundo, cruzando o gramado até encontrar os olhos de Samuel, sentado no banco dos juízes. Naquele instante, uma comunicação silenciosa e poderosa ocorreu. Samuel, com sua sabedoria forjada em décadas de observação e sofrimento, viu algo no olhar dela que não era derrota. Ele viu um plano, uma inteligência desesperada buscando um aliado. Ele entendeu que a confissão dela não seria uma rendição, mas um ataque disfarçado. E naquele momento o velho escravo tomou uma decisão que poderia custar-lhe a vida. Ele não seria mais um peão passivo no jogo do mestre. Com um quase imperceptível aceno de cabeça, ele sinalizou que entendia e que estava disposto a jogar. A aliança mais improvável e perigosa da Geórgia acabara de ser selada sem que uma única palavra fosse trocada. Meu primeiro ato de desobediência, começou Eleanor, sua voz ressoando com uma falsa humildade, foi quando me atrevi a olhar os livros de contas da plantação. Meu marido, em sua sabedoria, me disse que não era lugar para uma mulher, mas minha curiosidade tola me venceu. Ela fez uma pausa, deixando a plateia absorver suas palavras. Eu vi anotações sobre a venda de 50 fardos de algodão para um comerciante em Savannah, mas não consegui encontrar o registro do pagamento correspondente. Em minha ignorância, questionei meu marido, insinuando que talvez houvesse um engano ou um prejuízo. Ele me repreendeu severamente por minha intromissão. Entre os convidados, alguns proprietários que faziam negócios com Alistair se entreolharam. A semente da dúvida havia sido plantada. Aquilo não soava como a confissão de uma esposa tola, mas como a descrição de uma fraude. Alistair, sentindo uma leve pontada de desconforto, tentou retomar o controle. Como podem ver, ela admite ter se metido em assuntos que não a dizem respeito, declarou ele em voz alta. Mas antes que pudesse continuar, Samuel se levantou lentamente. Com uma humildade calculada que escondia sua astúcia, ele se dirigiu a Alistair. Mestre, se me permite. Para que nosso julgamento seja justo como o Senhor deseja, precisamos entender a profundidade da desobediência da senhora. Senhora Vance, poderia nos dar outro exemplo de como sua natureza a levou a questionar as decisões do mestre? A pergunta era uma obra-prima de subversão. Parecia um pedido inocente de um escravo cumprindo seu dever, mas, na verdade, era um convite aberto para que Eleanor continuasse seu ataque. Alistair, preso em sua própria armadilha, não pôde recusar sem parecer que estava escondendo algo. Ele apenas assentiu, impaciente. Agradecendo a Samuel com um olhar, Eleanor continuou sua confissão. Outra vez, desobedeci quando o mestre decidiu vender a família de Jonas, o ferreiro. Eu sabia que Jonas era seu trabalhador mais valioso, e sua esposa, Sara, a melhor costureira. Eles tinham 3 filhos pequenos. A voz dela tremeu, desta vez com uma emoção genuína que prendeu a atenção de todos. Eu ouvi dizer que um comprador do Texas ofereceu um preço alto por eles, e implorei ao meu marido que não os separasse, pois sabia que a lei de nosso estado desaprovava a venda de famílias para fora da Geórgia.
Ele me disse que meus sentimentos de mulher estavam atrapalhando um bom negócio e me ordenou que nunca mais falasse no assunto. A acusação era devastadora. O tráfico interestadual ilegal de escravos era um crime sério mesmo entre os proprietários, pois desestabilizava o mercado local e era visto como uma prática desonrosa. A atmosfera no gramado havia mudado completamente. A curiosidade mórbida dos convidados deu lugar a uma tensão tensa e calculista. O que começou como a humilhação pública de uma esposa desobediente estava se transformando em algo muito mais perigoso. Uma exposição pública dos negócios sujos de um homem poderoso. O sorriso de Alistair Vance havia desaparecido, substituído por uma máscara rígida de fúria contida. Ele olhava para sua esposa, não mais como um objeto quebrado, mas como uma serpente que ele havia acolhido em sua casa. Ele podia sentir o controle da situação escorrendo por entre seus dedos. O espetáculo que ele criou com tanto cuidado estava se voltando contra ele, e o pior de tudo era que ele não podia pará-lo sem confirmar as suspeitas que agora floresciam nos rostos de seus pares. A reação silenciosa de Eleanor havia começado, e ninguém ali sabia até onde ela iria. Com a acusação sobre a venda ilegal da família de Jonas pairando no ar como fumaça de pólvora, a dinâmica do julgamento mudou de forma irreversível. Os rostos dos proprietários de terras vizinhos, antes relaxados e divertidos, agora estavam tensos, calculistas. Eles não eram mais espectadores de uma peça teatral, mas homens de negócios avaliando um risco, conheciam as leis e os rumores do mercado. A história de Eleanor, contada com a precisão de quem viveu a injustiça, tinha o anel da verdade, uma verdade perigosa que poderia respingar em qualquer um que fizesse negócios com o juiz Vance. Alistair sentiu a mudança no ambiente. O controle absoluto que ele tanto prezava estava escorregando por entre seus dedos. Ele olhou para sua esposa, que permanecia de pé, calma e resoluta, e pela primeira vez, não viu uma mulher fraca, mas uma adversária que ele havia subestimado de forma catastrófica. A raiva em seu peito era um fogo que ele precisava conter para não parecer culpado. Eleanor, sentindo que a primeira rachadura na armadura de seu marido havia sido exposta, decidiu desferir o próximo golpe. Ela continuou sua confissão, a voz ainda carregada de uma falsa submissão que tornava suas palavras ainda mais cortantes. Outro de meus grandes pecados de desobediência, senhores, foi questionar a sabedoria de meu marido em assuntos de terras. Lembro-me de quando ele usou uma quantia considerável de nosso dinheiro para comprar aquele trecho de pântano inútil perto do rio. Eu, em minha ignorância feminina, não entendia por que ele pagaria tanto por uma terra que não servia nem para plantar. Ele me disse que eram negócios de homem. Ela fez uma pausa dramática, olhando para os rostos atentos. Meses depois, quando a nova companhia ferroviária anunciou que seus trilhos passariam exatamente por aquele pântano, e meu marido vendeu a terra por 10 vezes o valor, eu ainda não entendia. Mas me calei, como uma esposa obediente deveria fazer. A insinuação de fraude e informação privilegiada era tão clara que ninguém precisou de mais explicações. Antes que Alistair pudesse formular uma resposta para aquela acusação velada, Samuel se levantou novamente e seu rosto uma máscara de humildade e seriedade. Ele se curvou levemente na direção do mestre, como se pedisse permissão para falar. Mestre Vance, a senhora fala de negócios que não compreende. Mas sua obediência foi testada de outras maneiras? O senhor alguma vez lhe pediu para assinar documentos em seu nome, como prova de sua confiança e submissão? Queremos entender se sua desobediência era constante em todos os seus deveres. A pergunta era uma isca perfeitamente lançada. Samuel não estava defendendo o mestre. Estava armando o palco para a próxima revelação de Eleanor, dando-lhe a deixa exata de que precisava. Preso em sua própria teia, Alistair só pôde concordar com a cabeça, rangendo os dentes. Ele não podia impedir a pergunta sem levantar ainda mais suspeitas sobre o que estava tentando esconder. Eleanor olhou para Samuel com uma gratidão que apenas os dois entenderam. Sim, Samuel, ela respondeu, a voz suave. Meu marido frequentemente me pedia para assinar documentos. Lembro-me de uma noite em particular. Era tarde, e ele me trouxe uma pilha de papéis relacionados à fazenda do nosso vizinho, o Sr. Abernathy, que havia falecido recentemente, deixando sua viúva em uma situação difícil. Meu marido me disse que eram apenas formalidades para quitar uma dívida antiga. Mas eu hesitei.
Minha mão tremeu, e eu li o cabeçalho de um dos documentos. Parecia ser uma escritura de transferência de toda a propriedade. Ela baixou os olhos, como se estivesse envergonhada de sua ousadia. Ele ficou furioso com minha hesitação. Gritou que minha desconfiança era uma ofensa à sua honra. Eu assinei, com medo, mas nunca esqueci o olhar de desespero no rosto da viúva Abernathy quando ela perdeu tudo, dias depois. A imagem de Alice Terrer como um abutre, predando uma viúva indefesa, se instalou na mente de todos. Alice Terrer não aguentou mais. A compostura que ele lutou tanto para manter se quebrou em 1000 pedaços. Ele se levantou de sua poltrona com um salto, o rosto vermelho de uma fúria que ele não conseguia mais disfarçar. Chega! Silêncio! Ele rugiu, sua voz ecoando pelo gramado e assustando os pássaros nas árvores. Isso não é um julgamento, é um circo de mentiras. São as divagações venenosas de uma mulher amarga e estéril. Ela está manchando minha honra com fantasias para se vingar por suas próprias falhas. Seu surto de raiva, no entanto, não teve o efeito que ele esperava. Em vez de intimidar a todos e reafirmar sua autoridade, ele apenas pareceu um homem culpado e desesperado, tentando silenciar a verdade. O plano de Eleanor está funcionando, mas a fúria de um homem como Alistair é perigosa. Se você está torcendo por essa virada, mostre seu apoio curtindo este vídeo e comentando qual você acha que será o próximo passo dela. Em vez de se encolher diante da fúria do marido, Eleanor usou a explosão dele a seu favor. Ela deu um passo para trás, adotando uma expressão de medo e fragilidade, como se a reação violenta dele fosse exatamente o que ela sempre temeu. Ela olhou para os convidados, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de vulnerabilidade. Quando falou, sua voz era um sussurro trêmulo, mas audível para todos. Vejam, senhores, esta é a razão do meu silêncio por todos esses anos. Esta é a fúria que eu enfrentava sempre que minha consciência me obrigava a questionar. A desobediência de uma esposa não nasce da maldade, mas, às vezes, do medo de ser cúmplice de atos que sua alma não pode suportar. Com essa única frase, ela transformou a explosão de Alistair na prova final de tudo o que havia dito. Ele não era apenas um criminoso, era um tirano doméstico, e todos ali eram testemunhas de sua brutalidade. Completamente desarmado e publicamente humilhado por sua própria criação, Alistair Vance percebeu que havia perdido o controle daquele dia. Cada minuto que Eleanor continuasse falando seria mais um prego em seu caixão social e financeiro. Ele precisava de tempo. Precisava parar aquela sangria. Com a mandíbula travada de ódio, ele ergueu a mão e anunciou, com uma voz rouca e forçada: "Este julgamento está suspenso até amanhã. Dispersem-se." Os convidados se levantaram em silêncio, evitando olhar diretamente para ele. Eles não se afastaram como quem sai de uma festa, mas como quem foge da cena de um desastre, cochichando em grupos, os olhares cheios de especulação e desprezo. Enquanto Eleanor era levada de volta, ela não caminhava mais como uma prisioneira indo para sua cela, mas como uma general que acabara de vencer uma batalha decisiva. O vilão ainda achava que poderia virar o jogo, mas a verdade, uma vez solta, não podia mais ser enjaulada. Na manhã seguinte, o ar na plantação Vance não era mais de expectativa, mas de um silêncio pesado, como o que precede uma tempestade violenta. Os convidados retornaram aos seus lugares, mas seus rostos já não exibiam a curiosidade cruel do primeiro dia. Agora, havia uma desconfiança fria, um interesse calculista de quem assiste a um parceiro de negócios afundar. Alistair Vance sentiu a mudança. Sua confiança arrogante havia se transformado em uma fúria mal disfarçada. Ele não queria mais um espetáculo, queria um fim. Assim que todos se acomodaram, ele se levantou, dispensando qualquer formalidade. Com a voz dura e impaciente, ele se dirigiu ao banco dos juízes improvisados. Chega de delongas. Eu quero um veredito. Agora. A ordem era clara, uma ameaça velada de que qualquer resposta que não fosse a que ele esperava resultaria em consequências terríveis. Ele estava desesperado para retomar o controle da narrativa, para silenciar a voz de sua esposa de uma vez por todas, usando a condenação de seus próprios escravos como o selo final de sua desgraça. Todos os olhares se voltaram para Samuel. O velho escravo sentiu o peso do mundo em seus ombros.
O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos insetos no calor da manhã. Lentamente, com a dignidade de um homem que já não tem mais nada a perder, ele se levantou. Seus companheiros no banco o observavam com uma mistura de terror e admiração. Ele não olhou para Alistair, nem para os convidados. Seu olhar se fixou em Eleanor, que o encarava do outro lado do gramado, seu rosto uma máscara de calma tensa. Naquele momento, o destino de todos naquela plantação parecia estar nas mãos daquele homem, um escravo forçado a desempenhar o papel de juiz em um teatro de crueldade. Ele respirou fundo o ar quente da Geórgia enchendo seus pulmões e se preparou para proferir as palavras que poderiam tanto libertar uma alma quanto condenar a sua própria à mais brutal das retaliações. A tensão era quase física, uma corda esticada prestes a arrebentar. Nós, o conselho, começou Samuel, sua voz surpreendentemente clara e firme, ecoando pelo gramado silencioso, ouvimos o testemunho e consideramos as acusações de insubordinação contra a senhora Eleanor Vance. Ele fez uma pausa deliberada, deixando que a antecipação se tornasse insuportável. Alistair se inclinou para a frente em sua poltrona, um sorriso de vitória começando a se formar em seus lábios. Ele via a submissão em cada palavra cuidadosamente escolhida. Chegamos a um veredito unânime. Samuel então se virou olhando diretamente para Alistair pela primeira vez. Nós a consideramos culpada. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. O sorriso de Alistair se alargou. Mas Samuel não havia terminado. Ele ergueu a mão para manter o silêncio e continuou, a voz ganhando uma força que ninguém jamais ouvira dele. Culpada de possuir uma consciência que seu mestre não tem. Culpada de ter um coração que se recusa a ignorar a injustiça. E culpada de ter a coragem de ser humana em um lugar que tenta roubar a humanidade de todos. O sorriso de Alistair congelou e se desfez como vidro quebrado. A plateia ficou em choque, incapaz de processar a audácia daquelas palavras. Antes que alguém pudesse reagir, Samuel se virou para os proprietários de terras, abandonando completamente o pretexto de um julgamento. Ele não era mais um juiz, era uma testemunha. Vocês ouviram a confissão dela, disse ele apontando para Eleanor. Mas o que vocês realmente ouviram foram os crimes deste homem. Sua voz agora era a de um acusador. Ouvimos sobre lucros de algodão que desapareceram dos livros. Ouvimos sobre uma família, a de Jonas, vendida ilegalmente para o Texas, contra a lei deste estado. Ouvimos sobre a compra de um pântano inútil que milagrosamente se tornou o caminho da nova ferrovia. E ouvimos sobre a viúva Abernathy, enganada para assinar a escritura de suas terras. A coragem daquele homem era algo raramente visto. Se você também se impressionou com a bravura de Samuel, não hesite em deixar seu like para mostrar seu apoio a essa virada na história. Alistair Vance finalmente explodiu, a fúria que ele vinha contendo irrompeu como um vulcão. Cale a boca, seu insolente! Ele berrou, o rosto distorcido pela raiva. Ele saltou de sua cadeira, a fachada de juiz e cavalheiro completamente destruída, revelando o tirano brutal que sempre fora. Elias! Ele gritou para seu capataz. Tire este animal daqui. Dê a ele 100 chibatadas. Que ele aprenda a nunca mais abrir sua boca imunda na presença de seus superiores. O capataz, um homem grande e sem expressão, começou a se mover em direção a Samuel, o chicote já em sua mão. Mas algo inesperado aconteceu. O movimento dele foi lento, hesitante. Ele olhou para a plateia de homens brancos e poderosos, e não viu a aprovação que esperava. Viu apenas rostos chocados e olhares duros, não para o escravo, mas para seu mestre. Naquele instante, até mesmo o capataz percebeu que a dinâmica do poder havia mudado de forma fundamental. Ninguém na plateia se moveu para apoiar Alistair. Pelo contrário, o silêncio deles era uma condenação. As acusações de Samuel, tão específicas e alinhadas com a confissão de Eleanor, eram detalhadas demais para serem simplesmente inventadas. Os proprietários de terras se entreolharam, e a mesma conclusão se formou em suas mentes. Alistair não era apenas cruel, ele era um trapaceiro, um criminoso que colocava em risco a estabilidade de seus próprios negócios. Um homem que enganava uma viúva e se envolvia em tráfico ilegal não era confiável.
Lentamente, um dos convidados mais velhos e respeitados, o coronel Jennings, se levantou, ajeitou o chapéu, e sem dizer uma palavra virou as costas e começou a caminhar em direção à sua carruagem. Seu gesto foi o sinal. Um por um, e depois em grupos, os outros homens seguiram o exemplo, abandonando o espetáculo e, com ele, abandonando Alistair Vance, a sua própria desgraça pública. O palco que Alistair construiu para a humilhação de sua esposa se tornou o cenário de sua própria ruína. Ele ficou ali, no meio do gramado, com o capataz parado a seu lado e o dedo ainda apontado para Samuel, que permanecia de pé, imóvel e digno. O êxodo de seus pares era a pior punição que ele poderia imaginar, uma excomunhão social que significava o fim de sua influência, de sua honra e de seu império. Ele estava sozinho, exposto como um fraudador e um tirano diante do mundo que ele tanto se esforçou para dominar. Eleanor observava tudo, não com triunfo, mas com uma calma exausta. Ela não sorriu. Apenas assistiu enquanto o homem que tentou destruí-la se desfazia sob o peso de suas próprias transgressões. A estrutura de poder da plantação Vance não havia sido apenas abalada, ela havia implodido, e das cinzas, uma forma brutal e inesperada de justiça havia finalmente emergido. A queda de Alistair Vance foi tão rápida e completa quanto sua ascensão havia sido implacável. Com seus crimes expostos de forma tão pública e humilhante, seus parceiros de negócios e credores o abandonaram como ratos fugindo de um navio em chamas. As investigações sobre suas fraudes e o tráfico ilegal de escravos começaram quase que imediatamente, desmantelando seu império peça por peça. Ele perdeu suas terras, sua influência política e, o mais importante, o medo que era a base de seu poder. Em um último ato de fúria impotente, ele cumpriu sua promessa. Samuel foi açoitado com uma brutalidade desumana. No entanto, mesmo sob os golpes do chicote, o velho escravo não gritou. Seu silêncio digno foi seu último ato de desafio, transformando sua morte, dias depois, não em uma derrota, mas em um martírio que selou para sempre a lenda do julgamento. Alistair terminou seus dias como um homem quebrado e solitário, assombrado pelos fantasmas de sua própria arrogância, um rei deposto em um reino de ruínas. Eleanor, por sua vez, usou o escândalo como a arma que precisava para conquistar sua liberdade. Com a reputação de Alistair em frangalhos e a sociedade local querendo se distanciar do nome Vance, ela conseguiu o que poucas mulheres de sua época conseguiriam: a anulação de seu casamento. Ela não pediu terras nem dinheiro. Recusou qualquer parte da fortuna manchada de sangue que ajudara a expor. Em vez disso, ela simplesmente desapareceu. Deixou a Geórgia para trás e se retirou para um lugar distante e anônimo no norte, onde ninguém conhecia seu nome ou sua história. Ela não se tornou uma heroína pública nem uma ativista. Ela escolheu o silêncio e a paz, vivendo o resto de sua vida longe do mundo que quase a destruiu. Para a sociedade que a julgou, ela se tornou uma figura de infâmia, uma esposa que havia traído seu marido. Mas para aqueles que conheciam a verdade, ela era a mulher que, ao ser colocada no degrau mais baixo, encontrou uma maneira de derrubar todo o castelo. A história do julgamento Vance nunca foi registrada nos livros de história oficiais, mas sobreviveu da única maneira que as verdades importantes sobrevivem em tempos de opressão, em sussurros. A história foi contada e recontada nas senzalas, de uma plantação para outra, cruzando rios e fronteiras estaduais. Samuel se tornou um herói lendário, um símbolo de que a resistência mais eficaz nem sempre é a que usa a força, mas a que usa a inteligência. Eleanor se tornou um fantasma, a senhora silenciosa, que usou a própria confissão para executar seu carrasco. Aquele dia no gramado se tornou uma lição poderosa, um lembrete de que mesmo o poder mais absoluto tem rachaduras e que a coragem pode florescer nos lugares mais inesperados. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. O legado daquele dia não foi uma revolta armada, mas algo talvez mais duradouro, uma semente de esperança. No final, a plantação dos Vance se tornou um monumento silencioso à soberba. A grande mansão caiu em desuso, suas colunas brancas manchadas pelo tempo, e os campos de algodão foram tomados pela vegetação selvagem, como se a própria terra quisesse apagar a memória da dor que ali testemunhou.
A história de Alistair Vance serve como um lembrete sombrio de uma verdade atemporal. Seu erro fatal não foi sua crueldade, sua ganância ou sua desonestidade, embora ele fosse culpado de tudo isso. Seu verdadeiro e maior pecado foi a arrogância, a crença cega de que as pessoas que ele considerava inferiores eram desprovidas de intelecto, de estratégia e de espírito. Ele construiu um palco para humilhar uma mulher que considerava fraca, e usou como juízes homens que considerava ferramentas sem vontade. E, no final, foram exatamente a inteligência dela e a coragem deles que o destruíram. A maior fraqueza de qualquer tirano é sempre a mesma: subestimar a humanidade daqueles que ele oprime.